Olá, mais um Minas Rural no ar, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver meliponicultura em alta. Por ser mais caro, o mel de abelhas sem ferrão pode custar até R$ 800 o litro. E na receita tem crostini de pão de queijo, uma forma diferente de degustar essa iguaria queridinha dos mineiros. Em dezembro, a Emater Minas completa 75 anos, prestando assistência técnica e extensão rural a milhares de produtores mineiros. E para homenageá-la, aconteceu uma série de atividades, entre elas um show de música raiz orquestrada no município de Diamantina na última semana. O evento comemorou também a parceria de 71 anos entre a empresa pública e a Prefeitura Municipal de Diamantina. O município de Diamantina era conhecido como Arraial do Tejuco e foi um dos principais polos de exploração de diamantes no século XVIII. Na época do Brasil colônia, a mão de obra escrava também foi muito explorada na região. E quem ganhou fama foi Chica da Silva, uma escrava que conquistou a liberdade, fama e sucesso. Lá, a Emater foi homenageada pelo seu aniversário de 75 anos, que completa em dezembro deste ano, no Teatro Santa Isabel. Os 19 municípios da região que possuem convênio com a empresa receberam um certificado. E os funcionários que prestaram serviços à Emater também foram homenageados com placas de agradecimento. O município de Diamantina acompanha de perto o trabalho da Emater, já que possui convênio com a empresa há 71 anos. Diamantina é uma cidade muito grande, é um país, isso aqui, não é? Tem a cidade e tem os distritos. Nós temos 10 distritos e temos 236 comunidades. E uma malha de estradas de terra imensa. E a Emater vem, sim, cobrindo esse espaço com muito amor, com muito carinho e com muito profissionalismo. E hoje a gente celebra 75 anos da Emater e 71 anos da Emater em Diamantina. E a gente tem que celebrar mesmo, porque o bom precisa ser visto. A gente levando conhecimento, levando inovação, levando esperança, levando desenvolvimento para o campo, ajudando numa parceria por meio da metodologia participativa, construindo junto com os produtores esse ciclo virtuoso do desenvolvimento, onde a gente preza muito pela geração de renda, de riqueza, de prosperidade no campo, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para o vice-prefeito de Rio Vermelho, a agricultura familiar tem papel fundamental na produção de alimento na região. Lá a base nossa é a agricultura familiar. Sabe? Nós trazíamos muito alimento para Diamantina, em 1940, 50, e hoje continua da mesma forma. A base nossa é a agricultura e o braço técnico é a Emater que ajuda o nosso povo lá. A região é uma das regiões prioritárias para o nosso trabalho. Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce são algumas regiões que a gente tem diversos trabalhos, diversas equipes de campo trabalhando, porque essas regiões têm muitos agricultores familiares. E o foco da Emater é trabalhar com esses agricultores familiares. A funcionária Claudete Maria Souza e Costa prestou serviço durante 37 anos no escritório local da Emater de Gouvêia e se orgulha de fazer parte da história da empresa. Muita satisfação e muito orgulho de fazer parte desse time, dessa história, dessa empresa maravilhosa que é referência no estado de Minas Gerais para todas as outras empresas no Brasil. Ao final do dia, a Orquestra Sinfônica Jovem de Diamantina encerrou as comemorações com uma apresentação repleta de clássicos sertanejos. Estão abertas as inscrições para que os agricultores familiares possam aderir ao Seguro Rural do Garantia Safra
E essas inscrições vão até o dia 21 de setembro. Elas devem ser feitas nos escritórios locais da Emater e ainda nos sindicatos rurais dos municípios. O Garantia Safra é uma ação do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que tem adesão do governo de Minas, que possibilita a liberação em recursos financeiros de R$ 1.200 para aqueles agricultores familiares da área da Sudene que comprovarem perdas em função da estiagem ou excesso de chuva. O programa Garantia Safra é destinado aos agricultores que plantam milho, feijão, mandioca e arroz. Para ter acesso ao programa, o agricultor precisa conferir se a prefeitura aderiu na safra 23-24, ter uma renda familiar de R$ 1,5 salário por mês e ter uma declaração de aptidão ou cadastro de agricultor válido e plantar uma área entre 0,6 a 5 hectares das culturas citadas. Quem tiver dúvidas sobre o seguro rural do Garantia Safra, pode procurar mais informações no site da Emater, www.emater.mg.gov.br, ou ainda nos escritórios locais da empresa. E a gente segue para um brevíssimo intervalo. No próximo bloco, vamos juntos conhecer o universo fantástico das abelhas sem ferrão. É no minutinho. Nós seguimos juntos agora para Matozinhos, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Fomos visitar um meliponário, que é onde se faz a criação de abelhas sem ferrão. Esse meliponário recebe assistência técnica da Emater Minas na elaboração de crédito rural para que o projeto possa crescer e prosperar. E a gente visitou para conhecer um pouco mais desse universo fantástico das abelhas. E você vem conosco. Elas podem ser bem pequeninas, mais graúdas, de cores diversas. No Brasil, são nativas cerca de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Isso representa praticamente a metade das espécies já identificadas no mundo. E a meliponicultura, que é a criação racional dessas abelhas, também chamadas de nativas ou indígenas, está em expansão. Em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte, o meliponário Santa Rosa reproduz e comercializa mais de 20 espécies. Cerca de 90% da produção por aqui é da uruçu amarela, por ser mais produtiva, rendendo entre 3 a 5 litros de mel por ano cada colmeia. Essas pequeninas, embora produzam uma quantidade de mel menor se comparada às abelhas com ferrão, elas têm inúmeras vantagens. Primeiro, são muito mais amigáveis, eu estou aqui convivendo com elas tranquilamente. E o mel, por ser mais raro, tem mais valor do mercado. É considerado um mel gourmet e tem ainda mais propriedades medicinais. 1 litro de mel de abelha sem ferrão pode custar até R$ 800. Diferente das abelhas com ferrão, que produzem o mel em favo, as nativas fazem o mel nesses pequenos potes. Aqui a gente vai sugar alguns potinhos para vocês verem. Essa é uma melgueira, tá vendo? A gente não consegue ver o disco de cria, só as abelhas que estão trabalhando aqui na produção mesmo do mel. Essa é a marmelada. Marmelada é uma espécie de abelha, ela, a mocinha preta, a mocinha branca, são espécies de abelhas que gostam de pegar sol o dia inteiro. Então por isso que ela fica aqui no sol, né? E ela adora isso. O mel dela é um mel mais puxento, né? E ela tem um cheiro maravilhoso. Você vai ver, notar aqui, que cheiro maravilhoso dessa abelha. Diferente da uruçu, das abelhas uruçu, elas fazem, o disco de postura dela é em cacho. Olha os cachos de postura. Que lindo. Parece uma coisa espacial, parece um cacho de uva, lembra isso tudo. Esses são os discos de postura dela. Que lindo. E aqui são o cheiro com pólen. Agora chegou forte aí, né? Mais. Tá vendo? Isso aqui é própolis, isso aqui são a reserva de mel e pólen dela, né? E aqui os discos de cria. Agora chegou a parte mais difícil do trabalho, a gente vai provar os meles. Aqui tem de diferentes espécies. Quais a gente tem aqui? Aqui a gente tem jataí, mandaçaia, borá, bugia, capixaba e nordestina. Essas cores variadas
É em função da espécie, da flora? Em função principalmente da flora, e as espécies também vão depositando as enzimas delas particulares em cada mel diferente. E aí então tem sabores também. Os sabores variados. vão ser todos bem variados. A primeira diferença que a gente já percebe é da consistência também em relação àquele mel que a gente está mais acostumado das abelhas com ferrão, né? Isso, esse mel ele tem uma quantidade muito maior de água, né, de umidade que é presente nele. Então ele é bem mais líquido e muito menos doce do que o mel de apis normal. E por isso mesmo, o melhor é que ele seja conservado em geladeira. Exatamente. Então vamos lá, começar? Vamos. Bom demais da conta. Diferente esse, né? Delícia. Gente, é impressionante. Todos têm uma diferença. Mas como eu não sou especialista, eu não consigo identificar qual é a florada, qual é a nota que está por trás. Mas posso garantir que são todos maravilhosos e distintos. Fantástico. A meliponicultura é uma alternativa de renda interessante para os produtores, mas essas abelhas também podem ser criadas nas cidades. Por não serem agressivas e nem representarem risco de ferroada, as colmeias podem ser manejadas até mesmo em apartamentos. Minhas amigas mandam sair. Os preços de uma colmeia variam bastante. A gente começa com a abelha mais barata, é a jataí, né? Uma caixa hoje no varejo, né? Uma caixa hoje está em torno de R$200. Mas nós passamos por abelhas, que a gente comercializa aqui mais é a uruçu amarela, que está hoje na faixa de R$500, R$600, dependendo do estado da colmeia, né? Mas tem abelhas que já estão com uma dificuldade de ser encontrada no mercado, são mais raras. A ICMBio classifica a uruçu capixaba como uma espécie ameaçada de extinção. Hoje uma colmeia dela está em torno de R$1.800 mais ou menos. E a gente tem, por exemplo, até a uruçu boi, que o bioma dela foi praticamente dizimado. Hoje está a R$12, R$15 mil uma colmeia de uma uruçu boi. A jataí ela é a mais comum no Brasil inteiro. Ela tem, assim, do Oiapoque ao Chuí é a jataí. Porque ela, além dela ser muito autônoma, a gente recomenda começar, né? Quem tá entrando nesse mercado agora, quer ter o manejo das abelhas, a gente recomenda por ela, porque ela é uma abelha muito tranquila de se lidar. Resistente, então, né? Ela é muito resistente, ela não é uma abelha assim complicada, ela é uma abelha que se dá bem em praticamente qualquer situação, tanto na cidade quanto no campo, quanto, enfim, em qualquer lugar. E ela é muito autônoma, ela não aceita que você ajude ela de qualquer forma. Cuidar dessas abelhas pode ser algo bem prazeroso e até terapêutico. Cada colmeia é uma verdadeira obra de arte. E o universo delas é fascinante, cheio de curiosidades. Uma abelha quando nasce, ela vive em média 50 dias, né? No primeiro dia ela é cuidada. No segundo dia ela recebe o primeiro emprego da vida dela. E ao longo da vida dela ela recebe 4 promoções. Ela vai ser, no segundo dia, ela vai ser babá. Aí ela recebe a primeira promoção, ela vai ser gari. 2 ou 3 dias ela passa limpando a colmeia e colocando o lixo para fora. Às vezes a gente chega e vê abelhas caídas no chão da colmeia. Aí pensa, morreu do lado de fora. Não, ela morreu lá dentro e na hora da limpeza colocaram ela para fora. Então ela faz esse serviço também 2 ou 3 dias. Aí ela recebe a segunda promoção da vida dela. Ela vai ser soldado. Ela fica aí, ela já dobra o tempo de serviço dela. Em vez de 2 ou 3 dias, ela passa 4, 5 dias sendo soldado. Ela fica perto da entrada, próxima à entrada, e havendo qualquer invasão, havendo qualquer tipo de perigo, são as primeiras que saem e vão direto para as pessoas, para incomodar as pessoas, para tentar combater aquele perigo que elas acham. Bom, passado 4 ou 5 dias, mais ou menos, elas vão receber a terceira promoção da vida dela. Ela vai ser engenheira. Aí ela vai fazer o casulo onde a rainha vai botar, ela vai fazer a cera em volta dos discos de cria, ela vai fazer os potes onde as campeiras vão chegar com o néctar e depois de alimentar as que trabalham ali, vão depositar esse resto de néctar para ser transformado em mel. Então ela passa mais ou menos aí uns 15 dias fazendo esse trabalho de engenharia, né? Quando ela chega no término do trabalho de engenharia dela, ela completou a metade do ciclo de vida dela. Ela está mais ou menos aí com 25 dias. Então, ela recebe a última promoção da vida dela. Ela vai ser campeira.
ela é autorizada a sair, a voar para fora e trabalhar o dia inteiro buscando o néctar, o pólen, a resina para fazer a própolis. Isso ela faz isso durante mais ou menos uns 20, 25 dias, é onde termina o ciclo de vida dela e ela morre. Que vidinha feliz, né? Essa é a uruçu amarela, ela tem essa resina que ela coloca aqui na porta de entrada. Cada rajado, cada caixa faz o seu tamanho, o seu rajado, que é diferente para elas poderem se identificar onde elas vão voltar. Todas as abelhas, elas voltam sempre para a mesma caixa, elas nunca vão ficar entrando na caixa do vizinho, nada disso. Ela voa os 2 quilômetros que ela tiver que voar e ela volta e entra na caixa dela. Aqui a gente tem o ninho, que é onde a rainha vai fazer postura. Como são mais ou menos entre 10 e 14 discos de cria que ela faz, a gente tem ninho e sobreninho. Ela vai subindo e aqui dentro é um ciclo constante de postura. Todo dia tem abelha nascendo aqui dentro por causa desse ciclo. A partir daí a gente coloca no terceiro módulo melgueira. E aí a gente pode ir acrescentando melgueira à medida da necessidade. Encher uma melgueira, você coloca mais uma e elas vão fazendo a reserva de mel nas melgueiras que já é a partir do terceiro módulo. Além de produzirem o mel, pólen, cera e própolis, as abelhas têm um papel importantíssimo na polinização, inclusive de muitas culturas agrícolas. Existem vários tipos de polinização. Nós temos, por exemplo, de preferência de polinização. Nós temos, por exemplo, a Iraí, que é um especialista em morango. Ela faz a polinização. Quando você compra uma bandeja de morango, você vê a parte de cima morangos grandes, bonitos, e de baixo estão menores, às vezes defeituosos. Eles receberam a mesma quantidade de sol, eles receberam a mesma adubação, eles receberam a mesma quantidade de água. O que deu errado nesses de baixo, que são menores, são às vezes defeituosos? Ali faltou polinização, ou seja, ali faltou abelha. No café, nós temos 2 tipos de café, o arábica e o conilon. O arábica ele não necessita das abelhas para gerar o fruto. O conilon precisa dessa polinização das abelhas. E segundo a Embrapa, da Triângulo Mineiro lá, a melhor abelha para fazer isso é a uruçu amarela, que faz isso com mais eficiência, é a uruçu amarela. No arábica já tem uma quantidade de grão, só que tem que ela injeta com uma polinização melhor, ela injeta açúcar no grão. O grão fica mais pesado, até 20% a mais de peso. E essa injeção de açúcar vai tornar esse café um café especial, um café gourmet. A nota dele nas avaliações, ela vai subir. Outra curiosidade é que o zangão é um filho só da mãe. Eles são frutos de óvulos não fecundados, ou seja, não é necessário um macho nesse processo chamado partenogênese. Aqui, essa é uma rainha. É bem diferente, ela vai descer agora. Ela vai procurar um jeitinho de se esconder. As abelhas vivem em sociedades formadas pela rainha, operárias e zangões. A rainha é a fêmea fértil, as operárias são gêmeas estéreis e os zangões são os machos que possuem a função de fecundar a rainha. E o processo de comunicação nessa sociedade é outra peculiaridade. Uma colmeia, quando você coloca ela num espaço, ela demora aí entre 45 e 60 dias, mais ou menos, para ela fazer todo o levantamento daquele raio de voo dela. Às vezes ela sai para o norte e os alimentos estão mais para o sul. Então ela demora aí 45, 60 dias para fazer esse levantamento, onde a colmeia vai ter todo esse tipo de informação, onde estão os alimentos de acordo com a época do ano. Quando ela chega com essa informação, ela faz uma dança ali dentro, onde ela passa essa informação para as que trabalham lá dentro, para as engenheiras, que vão divulgar isso. Isso é passado para todas as abelhas, um conhecimento que a colmeia passa de geração para geração. As que vão nascendo vão recebendo aquela informação. Quando ela sai, ela já não sai para o lado onde não tem alimento, elas já saem para o lado que vão ter a maioria daquele alimento naquela época do ano. Então elas se comunicam dançando. Dançando, é a dança do acasalamento, é a do dança tamanho do africano. Tem dança para tudo. Então elas são felizes no final das contas. No final das contas elas são muito felizes e muito bem organizadas, mas elas são bem felizes.
Bacana, né? Esse universo das abelhas sem ferrão. A gente segue para mais um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo porque no próximo bloco tem aquela receita de crostini de pão de queijo que tá, ó, maravilhosa. Com o objetivo de frear a importação de leite, aconteceu no último dia 16 de agosto o Encontro Nacional de Produtores de Leite em Brasília, na Câmara dos Deputados. O objetivo foi alertar ao governo federal e a toda a sociedade os graves problemas que toda a cadeia tem enfrentado, especialmente com o aumento exponencial da importação de leite pelo país. Nós estamos tendo, nesse ano de 2023, uma importação atípica de leite. O Brasil importou de janeiro a julho desse ano mais de 1,2 bilhões de litros de leite. Então, desse ano de 2023, é quase o triplo do que se importou em 2022. Agora, de abril até julho, nós estamos vendo queda no preço ao produtor, que é num período que geralmente sobe esse preço, que é a entre-safra do leite no inverno. E agora nós estamos vendo essas 3 sequências de queda ao produtor em função dessa importação atípica. Com a pandemia de Covid-19 e a guerra da Rússia e da Ucrânia, já houve um aumento nos custos de produção para o produtor ali nos anos de 2020, 2021 e começo de 2022. No entanto, a boa notícia é que nos últimos 12 meses esse custo de produção caiu 4,5%. No entanto, já houve esse processo de saída de alguns produtores da atividade, como a gente viu no Brasil, uma queda na captação formal de leite em 2022, quando comparado com 2021, de 4,8%. Esse primeiro trimestre de 2023 também estamos vendo a diminuição da captação de leite e aí que a indústria e o varejo está indo atrás do leite de outros países, principalmente Argentina e Uruguai, devido às vantagens do Mercosul. Alguns representantes da cadeia do leite já estão tentando comprovar o que se chama de dumping, que é forçar a barra nos preços. Os importadores estariam fazendo preços artificiais para forçar a barra da importação. Se isso for verificado, a gente vai conseguir barrar um pouco essas importações. E o que o produtor deve fazer nesse momento de queda ao preço do leite é controlar seus custos de produção. Quer dizer, você pode ajustar a genética do rebanho para que você tenha vacas que consumam menos ração e que, ao mesmo tempo, dê um retorno de leite, porque às vezes uma vaca que consome mais ração, ela também produz muito leite, mas ela custa muito caro. É esse ajuste que o produtor tem que buscar na assistência técnica. Uma vaca que dê, acima de tudo, dinheiro, além de leite, né? Porque a vaca que dá muito leite, muitas vezes, vai ter um custo muito alto para o produtor. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem crostini de pão de queijo, um jeito diferente da gente degustar essa iguaria mineira tão amada por todos. Olá, sou Rosilene Campolina, professora de Gastronomia e Sustentabilidade. Estou aqui a convite da Emater para preparar para vocês algumas receitinhas e de forma inusitada. Sabe por quê? Todas elas levam o nosso querido pão de queijo. Porque dia 17 de agosto é o dia dele, esta iguaria mineira que arranca suspiros em qualquer mineiro. Vamos lá? A minha sugestão para a primeira receita, que é a nossa entrada, eu peguei um pão de queijo, você pode utilizar ou esse maior, o tamanho lanche, ou mesmo um tamanho coquetel, para fazer a sua crostini ou brusqueta ou torradinha, como diz o bom mineiro. Vai ser uma torradinha com abobrinha, né, pessoal? Porque olha só, a abobrinha a gente tem em casa, todo mineiro tem geralmente a abobrinha aí, é muito fácil de encontrar, quem não tiver precisar comprar. O queijo, depois nós vamos ralar o queijo, e este aqui é um queijo da canastra, tem 2 tipos de queijo aqui, com a casca florida e com a casca lavada. Este pão de queijo já está assado, então é muito fácil, né? Eu vou cortar aqui o pão de queijo, eu faço aqui 2 metades, posso utilizar as 2 metades. Deixo aqui reservado e agora eu vou ralar, já ralei um pouco aqui, vou ralar a abobrinha. Agora que já ralamos a abobrinha, vamos ralar o nosso queijo da canastra. Depois é só misturar tudo, montar a nossa crostini, né, ou a nossa brusqueta e levar ao forno. Agora nós vamos temperar
suavemente aqui a abobrinha com um pouquinho de flor de sal de ervas, mas pode usar o sal que você tiver em casa, mas cuidado porque este queijo já tem sal. E para intensificar aquele sabor é opcional, tá, gente? Mas eu adoro. Cebola e alho, eu acho que mineiro gosta muito, né? Então eu coloco um pouquinho de cebola bem picadinho, olha só. Agora é só montar aqui a nossa crostata, a nossa crostine, nossa torrada, nossa brusqueta. Enfim, pode ser o que você quiser, né? Mas, como bom mineiro, a nossa torradinha de pão de queijo. Olha só, e pode até congelar, gente. Igual tá aqui, você pode levar para o freezer, deixar congelado e na hora de servir, retirar e levar ao forno. Passado alguns minutos, a nossa crostine, nossa torrada já está deliciosamente corada, o queijo derreteu e está pronto para servir. E aí, para dar aquela suculência, eu fiz um molhinho, eu chamo de molho cítrico, ou molho, né, azedinho. Misturei meio copo de requeijão com meio copo de iogurte e coloquei umas raspinhas de limão. Deste limão que a gente conhece como limão cravo, limão capeta, tá? Fica uma delícia. Então, olha, coloco um pouquinho aqui, a geleinha de pimenta não pode faltar. E agora, fecho aqui com uma lâmina de bacon crocante, super fácil de fazer. Olha só esse bacon, cheio de carne. Então, eu coloquei ele na airfryer, pessoal, ou no forno. É isso aí. E bom apetite! Minas Rural está acabando, mas a gente se encontra a semana inteirinha lá no www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode assistir essa edição do programa e as anteriores também, dando uma passadinha lá no nosso canal do YouTube. É só procurar pela gente na plataforma Minas Rural. Se gostar do conteúdo, eu te peço a gentileza, se inscreve lá no nosso canal, curte, compartilha com os amigos e deixa um comentário que é muito importante saber a opinião de vocês. Tchau!